Oi, eu sou Jordano Bruno Tomazini, faço parte do grupo com Gabriel Vidal e hoje iremos falar sobre o processo de neurulação na aula de desenvolvimento embrionário e tecido de animais. A gastrulação é o nome de um processo pelo qual ocorre uma invaginação nos tecidos do embrião, formando os folhetos embrionários. E em humanos, a gastrulação dá origem a um disco embrionário com 3 lâminas ou 3 folhetos: a endoderma, a mesoderma e o ectoderma, sendo caracterizados como triblásticos. Na primeira imagem, conseguimos perceber que a blástula ela começa a sofrer essa invaginação. Então, a gente percebe que a camada externa começa a se dobrar para dentro dessa blástula, formando o processo de invaginação. Todo esse processo de transformação ele acontece para mais tarde termos o processo da formação da neurulação. Nessa outra imagem, a gente consegue perceber novamente como que acontece essa transformação. Você vai ter a blástula, ela se dobrando e criando um processo de invaginação. Nesse processo de invaginação, a gente tem a formação do arquêntero. E logo depois, você vai conseguir entender a formação do tubo neural. Vimos o processo de formação do blastópero dentro da gastrulação. Agora, podemos ver a neurulação, que é um processo de formação do tubo neural. Na segunda imagem, conseguimos diferenciar os principais elementos da neurulação. Na sua parte exterior, temos a ectoderme. Na parte interior, a endoderme. E no meio, o arquêntero. Ainda nessa segunda imagem, percebemos que a parte superior do embrião começa a ocorrer uma diferenciação na sua estrutura, deixando a região mais achatada, que consiste na formação da placa neural. E na terceira imagem, vemos que essa diferenciação pudesse formar uma nova invaginação, mas agora formando uma goteira neural na sua parte superior. Após a ectoderme dessa parte superior da goteira neural se encontrar, ela vai ficar na parte interna do embrião. Acompanhando esse processo, a mesoderme superior começa a se dobrar, na formação de 2 novos celomas. E abaixo do tubo neural, temos a formação da notocorda, que posteriormente vai dar origem à coluna vertebral. Bom, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é neurulação? Neurulação é o processo de formação do tubo neural. E o tubo neural é uma estrutura que posteriormente vai dar origem ao sistema nervoso central do embrião, certo? Depois a gente tem que se perguntar como esse processo acontece. A placa neural se invagina ao longo do seu eixo central, formando uma depressão chamada de sulco neural. E, consequentemente, ao lado dessa depressão serão formadas elevações, as pregas neurais. As pregas neurais irão se fundir, formando o tubo neural. Na primeira imagem, temos a vista dorsal do embrião.
Para que a gente consiga ver o processo acontecendo, a gente tem que fazer aqui um corte transversal nesse embrião. Na segunda imagem está a representação do corte transversal. Em azul, a gente tem o ectoderma. Aqui em vermelho temos o mesoderma com a notocorda. Em amarelo, o endoderma, certo? Aqui está representando o início da formação do tubo neural. Então, o que acontece? Aqui no ectoderma, logo acima da notocorda, o endoderma ele começa a se espessar. As células começam a aumentar o seu tamanho acima da notocorda, formando o que a gente chama de placa neural. Então aí, à medida que essas células vão se espessando, que a placa neural vai se formando, na sua região central começa a surgir uma depressão, que é chamada de sulco neural. Consequentemente, nas laterais vão ter duas regiões superiores, que são as pregas neurais. Esse sulco neural ele começa descendo, continua descendo, e as pregas neurais continuam subindo. Chega um momento que essas pregas neurais elas sobem tanto que elas se fundem, formando o tubo neural. Então, vamos ver a segunda parte. Nessa primeira imagem, temos uma vista diferente. Temos aqui a placa neural, o sulco neural descendo e as pregas neurais subindo. Chega um momento que essas pregas neurais sobem tanto que elas acabam se fundindo, formando uma estrutura esférica chamada de tubo neural. Depois disso, com essa fusão, o tubo neural se desprende da ectoderma e fica ali acima da notocorda, e o ectoderma volta a ser reto como era antes. De novo, na primeira imagem, temos a vista dorsal do embrião. Para que a gente consiga visualizar o processo, temos que fazer o corte transversal do embrião. Nesses exemplos, podemos identificar o sulco neural descendo e as pregas subindo, até que chega o momento que elas se fundem e formam o tubo neural, que se desprende do ectoderma e fica situado acima da notocorda. Veja que o ectoderma volta a ser como era antes. Veja aqui essa imagem de microscopia eletrônica. Temos o tubo neural, que realmente se desprende do ectoderma, fica situado acima da notocorda. Ao lado temos os somitos, no mesoderma paraxial, que são estruturas que vão dar origem aos músculos, às vértebras e às costelas. Também o mesoderma intermediário, o mesoderma lateral e embaixo, em amarelo, o endoderma. Essa outra imagem, a gente volta a visualizar o embrião em uma vista dorsal. Vemos ali o tubo neural e os somitos. O tubo neural vai dar origem ao sistema nervoso central, que é composto por encéfalo e medula espial, e aqui os somitos, que vão dar origem às vértebras, os músculos e às costelas. Então, para concluirmos tudo o que já falamos sobre a neurulação, ela é um processo em que a placa neural e as pregas neurais são formadas, e que o fechamento que forma o tubo neural. É nesse processo que o embrião pode ser chamado de neurula. A placa neural desenvolve-se a partir do ectoderma embrionário, que induz esse processo à notocorda. O sistema nervoso, então, é derivado de ectoderma da placa neural. A placa neural origina-se próximo ao nó primitivo e se alonga até a membrana orofaríngea e se invagina formando o sulco neural com as pregas neurais. Estas pregas fundem-se originando o tubo neural, que se separa da ectoderme. A ectoderme superficial irá se diferenciar da epiderme. Logo depois, vemos a crista neural, que é formada a partir das células neuroquitodérmicas e se divide em duas partes que originam os gânglios espinhais e os cranianos.
As células da crista neural originam os gânglios espinhais e os gânglios do sistema nervoso autônomo, além de formar a bainha de nervos e meninges do cérebro.